Fala pessoal, eu tô com vocês hoje para poder falar sobre o carro elétrico, que foi um tema que eu comentei nos vídeos anteriores, que eu ia falar sobre, né? Não exatamente sobre o carro elétrico, mas sobre as considerações que você deve ter antes de adquirir um veículo elétrico, independente do tipo dele, né? De qualquer forma, nós vamos passar hoje falando sobre os tipos de carro elétrico, instalação elétrica, os tipos de carregadores, sobre seguro, sobre imposto, sobre a economia que você vai ter por quilômetro rodado. Então a gente vai passar por todos esses tópicos aí. A primeira coisa que você tem que entender, obviamente, que o carro elétrico não tem só um tipo de carro elétrico. Você tem o carro elétrico, você tem o híbrido padrão e tem o híbrido plug-in. Normalmente o híbrido padrão, a gente tem aí de exemplo o Corolla híbrido. Né, um dos principais exemplos que a gente tem são os veículos da Toyota híbridos. Ele não vai carregar, né, com o carregador, ele basicamente vai utilizar o motor a combustão para poder carregar uma bateria ali interna dele. A bateria normalmente é bem menor e você vai utilizar um motor elétrico em baixas velocidades na cidade ou então para poder complementar um motor a combustão em velocidades maiores. Mas a potência principal, normalmente, desses carros está no motor a combustão. Já no veículo híbrido plug-in, normalmente o motor mais potente dele é um motor elétrico e a combustão ele é mais utilizado para poder gerar uma carga para a bateria que vai tocar esse motor elétrico e ele também, né, auxilia na potência do motor elétrico em velocidades maiores. Né, mas tem como você rodar ele completamente no motor a combustão, completamente no elétrico e os dois combinados. Você tem essa configuração. E você tem um veículo completamente elétrico. Voltando ainda no híbrido plug-in, só para desmistificar uma coisa que eu vejo muita gente falando, e se eu ficar sem bateria, o motor elétrico é o mais potente e eu estou numa viagem mais longa, o que vai acontecer? O carro vai ficar xoxo, eu vou perder potência? Como que funciona isso? Normalmente no híbrido plug-in você não tem esse problema, porque na hora que a bateria chega numa determinada porcentagem, automaticamente já habilita o motor a combustão e começa a fazer o carregamento das baterias. E dificilmente, em situações muito específicas, você fica sem bateria, mas dificilmente você vai ficar sem bateria. Né? Em viagens longas, aí você vai ter autonomias altíssimas, de 800, dependendo do veículo, até 1.200 quilômetros, que é o caso do King, da BYD. Você vai ter essa autonomia toda, ainda assim com o veículo tendo a potência dele preservada, né? Você não vai passar raiva nessa questão. E por último aí, né, eu já falei do híbrido plug-in, você tem um completamente elétrico. Aí o completamente elétrico, basicamente, você vai ter que carregar ali o seu veículo, você não abastece ele com combustível e você vai simplesmente rodar com ele. Em questão de autonomia, o veículo híbrido normal, ele vai rodar ali, né, um pouco mais do que um veículo a combustão convencional, porque ele é mais econômico, basicamente. E no caso do híbrido plug-in, com essa combinação também, ele vai ter autonomias muito altas. Então você tem veículos aí, como eu falei, de 800 a 1.200 quilômetros de autonomia, dependendo do veículo e dependendo também do modo de direção que você adotar. No caso do completamente elétrico, você tem normalmente ali na faixa dos que tem essa bateriazinha um pouco menor, ou então veículos maiores que tem uma bateria considerável, mas são veículos maiores, mais pesados, você vai ter uma autonomia na faixa, a autonomia do Inmetro declarada, na faixa de 290 quilômetros a 300 quilômetros. Mas uma coisa que você tem que levar em consideração é que a autonomia que é declarada pelo Inmetro é uma autonomia extremamente pessimista, né? Eu fazendo uma média aqui com o nosso carro, a gente está com uma média de basicamente ali na faixa de uns 350 a 370 quilômetros. Então, se a gente fosse rodar, obviamente você não vai rodar até o prego, né? Você vai rodar até 0% de bateria. Mas se a gente fosse rodar, esgotar completamente a bateria, daria ali na faixa dos 350 a 370 quilômetros, rodando na cidade e com um modo de condução razoável, né? Então, fazendo dessa forma, você teria essa autonomia de 350 a 400 km. Obviamente, tem outros veículos elétricos que têm uma autonomia maior, então, e são mais potentes ali, você consegue autonomias ali, dependendo até de 500 km com um veículo, por exemplo, você tem veículos da Volvo com baterias maiores, você tem da própria BYD com autonomias maiores, mas nos mais básicos você vai ter nessa faixa aí de 350 km de autonomia real, né, declarada pelo Inmetro na faixa dos 290. Agora, questão de consumo. Eu vou focar mais na questão do consumo do completamente elétrico. O híbrido, obviamente, ele vai ser
ele vai ser mais vantajoso do que o veículo a combustão. Ali ele vai ficar na faixa de 50% de economia ali, né, que você vai ter a mais no veículo híbrido. Mas no caso do veículo completamente elétrico, ele é 6 vezes mais econômico do que um veículo a combustão. Aí só para você ter de exemplo, considerando ali a gasolina na faixa dos R$ 6 e um veículo que roda ali nos seus 10 km por litro, ele vai ter um custo por quilômetro na faixa de 60 centavos. No caso do veículo elétrico, considerando o quilowatt a R$ 1, fazendo essa média que eu falei dos 350 km, você vai ter ali um custo de 10 centavos por quilômetro. Isso com quilowatt a R$ 1. Mas, assim, aqui em Minas, por exemplo, no caso da CEMIG, na bandeira vermelha 2 mais cara possível, ele sai a 93 centavos. Eu tô jogando para cima, né, só pra gente poder arredondar e ter esse cálculo mais de boinha, né? Mas você teria ali na faixa de 10 centavos por quilômetro rodado. Então, para quem roda muito, vale muito a pena você ter o veículo elétrico, né? Aí você tem que analisar, obviamente, os tipos de veículo, se vai enquadrar na sua utilização. Beleza, eu rodo muito, mas eu não tenho esse tempo de parar para o carregamento, como é que funciona, né? Eu vou falar um pouco na hora que eu for falar dos tipos de carregadores, como que funciona essa questão do carregamento, mas se você tem esses problemas, você pode utilizar um carregador rápido, né? Aí você vai carregar ali papo de 40 minutos, você carrega até 80% da carga do carro, dependendo do carro. Tem carro que a carga é mais rápida ainda. Então, se você tem ali a capacidade de carga maior no veículo, é mais de boa. Agora, outro ponto importantíssimo que você tem que analisar beleza, vou comprar o carro elétrico, essa questão da economia me pega bastante, mas eu consigo carregar ele em casa? O que que eu tenho que olhar para saber se o carregamento na minha residência vai ser tranquilo? O que que você tem que analisar? Obviamente, caso você não tenha esse conhecimento de elétrica, é interessante que você contrate um profissional para poder fazer esse cálculo para você. Mas um requisito básico que você tem que ter para poder colocar um wallbox, por exemplo, ou então um carregador desses de 32 amperes, que eu vou dar o exemplo da Tainyu, eu vou mostrar para vocês esse carregador aqui também. É interessante que você tenha pelo menos um padrão de energia bifásico. Às vezes o padrão seu é bifásico, mas sua casa é toda 110, acontece muito, principalmente aqui em Minas Gerais, porque você faz a distribuição, né, chega duas fases 110 volts, e você faz a distribuição dentro aí da residência, né, você faz você tem lá um pentezinho, e normalmente às vezes só o chuveiro da pessoa é 220. Né? Então, assim, só para você poder entender mais ou menos como que funciona essa questão, é interessante que você tenha pelo menos o padrão bifásico. Caso você não tenha, você pode pedir na concessionária para eles poderem fazer a troca. Outra questão também, o carregador, ele tem uma corrente ali, que é a demandada dele, de 32 amperes. Tanto na potência máxima aqui do portátil, quanto no wallbox. Os dois têm a mesma potência. Tem outros carregadores portáteis que têm potências menores, né, que daria para você poder utilizar. Mas assim, esse para você carregar o carro com maior eficiência e mais velocidade assim, entre algumas aspas, ele você precisa de 32 amperes. Então você tem que analisar o seguinte, qual que é a corrente máxima que comporta no seu padrão de energia. Então, por exemplo, o meu ali, ele é um padrão de energia que está com um disjuntorzinho de 60 amperes. Se eu não me engano, a capacidade do padrão em si ele é um pouco maior, mas o disjuntor que está no padrão é 60 amperes. Então, automaticamente, na hora que eu for fazer a análise de consumo da minha residência, eu tenho que entender que só o carregador ele vai consumir metade praticamente da minha capacidade energética que vai passar ali por aquele disjuntor. Então, se eu ligar um chuveiro, se eu ligar, vamos colocar aí, um chuveiro, um air fryer, uma lavadora, uma secadora e o carregador tudo ao mesmo tempo, vai dar ruim, porque eu vou estar excedendo a capacidade do meu disjuntor ali do padrão da CEMIG. Então é interessante, às vezes, na hora que você for trocar, colocar um bifásico, por exemplo, você já coloque um padrão com uma capacidade maior. Você colocando, e uma outra coisa, às vezes o quadro de energia seu, ele tem uma capacidade menor e tudo, mas ele não vai influenciar. O que vai influenciar para você é o padrão externo. Por quê? A ligação dos carregadores, normalmente você faz em um circuito exclusivo, que vai derivar direto do padrão. Então não influencia a parte que você está na residência, né? Obviamente, o cabeamento e o padrão de energia ele tem que estar dimensionado com o que você precisa para alimentar tanto a sua residência quanto o seu carregador. Então você tem que analisar esses pontos para poder planejar, né, toda essa estrutura aí da sua residência.
Ah, mas eu moro em prédio, eu não moro em casa. Como que funcionaria a instalação para essa situação específica, né? Então, uma dúvida que normalmente as pessoas têm. Em prédios, torres, né, maiores, condomínios maiores, é um pouco mais complexo, muito por não nem a questão da instalação do carregador em si, mas muito porque pode ter a questão de, muitas pessoas vão querer instalar, então você tem que fazer um dimensionamento, você tem que fazer um balanceamento de carga, uma coisa que é bem mais específica ali. Mas tem empresas que prestam esse serviço e você consegue fazer isso. Então, às vezes você reúne com os moradores que estão querendo fazer essa instalação e você já faz essa parte dessa estrutura ali, né? O pessoal rateia entre os condôminos que querem fazer a instalação de carregadores, você já vai automaticamente fazer esse projeto com a empresa de engenharia para poder fazer a instalação desses carregadores nas garagens. Você tem a possibilidade também em condomínios maiores, de vez de você instalar um carregador ali por morador, você pode criar eletropostos, né? Onde vai gerar até uma renda para o condomínio. Obviamente, você não vai colocar um quilowatt muito, né, um valor muito caro, mas você pode colocar ali um que vai cobrir o custo do equipamento, o custo de operação, mais um pouquinho ali, uma margenzinha para poder deixar de reserva, caso o carregador estrague, alguma coisa do gênero, para poder fazer manutenções preventivas ali ao longo do tempo. Em prédios menores, você vai fazer basicamente a mesma coisa que você faria numa residência, né? Você vai verificar toda essa questão da capacidade da fiação que chega, a capacidade do seu disjuntor, se ele é bifásico, tudo bonitinho, e vai puxar uma fiação diretamente do medidor de energia, uma derivação de lá, para poder colocar até a sua garagem para fazer a instalação do seu carregador. Uma preocupação que às vezes a pessoa pode ter, beleza, eu vou instalar o carregador na minha garagem, como que eu faço para só eu carregar o meu carro? Às vezes tem um vizinho que tem um carro elétrico também, você não quer deixar isso aberto lá, né, para poder qualquer um carregar. O carregador Wallbox BYD, ele tem uma trava com um cartão NFC que você destrava ele somente quando você for carregar o seu carro, você passa o cartão e ele vai destravar. Então, cartão codificado que outra pessoa sem esse cartão não consegue carregar. Se você mora em residência, você pode desabilitar essa função. Você coloca o cartão aqui, espera ali durante 30, 40 segundos, ele vai desabilitar e você só vai plugar e carregar de forma automática, sem precisar fazer essa destrava. Mas se você mora em prédio, tem essa função e é interessante ali que você saiba disso, você não vai ter problema caso outros vizinhos tenham um carro elétrico, ninguém vai carregar com o seu carregador. Mas basicamente sobre instalação, você tem que analisar esses pontos. Agora falando sobre o custo da instalação. Obviamente para prédios onde você vai precisar de mais cabeamento, você precisa ali de distâncias maiores, vai ficar mais caro, porque o mais caro da instalação é o cabeamento. Então, por exemplo, aqui eu precisei de fazer a instalação, ele fica mais ou menos uns 20, 25 metros do meu padrão de energia. Então, a partir de 15 metros, você já precisa fazer um cálculozinho ali, e eu tive que usar um cabo de 10 milímetros, né, um condutor de 10 milímetros de seção. E esse condutor, ele é um pouco mais caro do que o padrão que você utilizaria se fosse próximo do padrão de energia, que é de 6 milímetros. Se você for instalar o seu carregador, você mora numa residência, que o padrão de energia fica muito próximo da sua garagem, vai ser muito mais barato, né? Aqui, eu tive que fazer toda essa distância ali de uns 20, 25 metros de cabeamento, mais um aterramento, que não tinha o aterramento aqui, então fiz um aterramento exclusivo para o carregador, fiz toda a instalação, coloquei o quadro de proteção, o Mobbox, mais uma tomadinha de 32 amperes para o carregador portátil, caso meu wallbox dê algum problema, passe por alguma atualização, eu precise levar na concessionária e eu não vou ficar no prego, eu tenho aqui um backup, tenho um reserva, então é de boa. Então, fazendo toda essa instalação personalizada que eu fiz aqui, eu gastei na faixa de uns R$ 1.800. Pode ficar mais barato se você ficar, né, tiver o padrão de energia do lado da sua garagem, fica bem mais barato, você não vai gastar muito menos cabeamento, ou pode ficar bem mais caro. Vamos supor que você more vou colocar um cenário, né, que normalmente acontece em condomínios. Vamos supor que você more numa torre, e a torre você mora lá no 18º andar, e o seu medidor de energia fica lá no 18º andar. Você vai ter que fazer uma derivação saindo lá do 18º andar, passando o cabeamento e indo até a garagem para poder colocar o seu carregador. Esse cabeamento lá do 18º até a sua garagem, dependendo da distância, você não vai usar nem o de 10 milímetros. Você já teria que usar o cabo de 16 milímetros de seção. Então, para essa situação, ficaria muito mais caro. Aí não seria R$ 1.800. Aí já seria papo ali de 5 mil, talvez até um pouco mais. Então você tem que analisar essas questões também referente à questão de instalação dos carregadores. Agora falando sobre os tipos de carregadores, né? Você tem aqui o Wallbox. O Wallbox basicamente você vai colocar ele na sua garagem, ele é super prático, é só
plugar no carro e ele vai estar carregando ali com a potência de 7 kW. Quanto tempo demora para carregar nessa potência de 7 kW? No meu carro, para poder carregar ali dos 20 até os 100%, que normalmente você não deixa baixar muito dos 20%, dos 20 até os 100%, ele demora ali na faixa de umas 5, 6 horas. Né? Então, pode demorar ali um pouco mais, um pouco menos, mas ele fica nessa faixa. Então, à noite, você colocou para carregar, na faixa ali de 5, 6 horas, ele já vai fazer o carregamento. Agora, falando sobre o carregador portátil da Tangnu, ele tem algumas vantagens aí em cima do carregador portátil da BYD, que, assim, são sensacionais, e eu recomendo ele, como eu falei, para veículos híbrido plug-in, para veículos 100% elétrico. Ele é um carregador essencial, que é bom de se ter ali dentro do seu carro ou se tem em casa, porque o que acontece? Ele vai te salvar em muitas situações. Primeiro que hoje em dia já tem muitas estradas, muitas rodovias que às vezes ele não tem um eletroposto, não tem esse carregador wallbox disponível, mas ele tem tomadas de 32 amperes industriais ali naquelas casinhas da concessionária que toma conta da estrada. Muitas vezes eles têm essas tomadinhas, então dá para você parar ali para dar uma descansada e colocar o seu carro para poder carregar, mesmo se não tiver um eletroposto, se não tiver uma estação de carregamento rápido, né? Então você consegue salvar muito com essa tomadinha. Outra questão, como eu falei, você pode colocar em casa, às vezes você pode substituir o seu wallbox, e caso seu veículo não venha com wallbox, venha só com um portátil, ou você tem que comprar, né, o carregador separadamente, esse cara é uma ótima opção, né? Porque ele vai ter a mesma potência do wallbox. E ele tem a vantagem que ele vem com o adaptador. Então, eu vou deixar o link na descrição da versão que vem com o adaptador, mais esse cabo de 5 metros que eu recomendo, porque tem a versão dele de 3, mas em muitas situações o de 3 ele não vai ser o ideal para você, porque você pode chegar em lugares que às vezes a garagem fica um pouco longe da tomada, então você pode passar um aperto de 5 metros, é o ideal, né? Mas assim, esse cara vem com o adaptador, você pode conectar, né, basicamente o adaptador aqui nesse... Vamos colocar, só para vocês terem de exemplo, você conecta aqui, a tampinha trava, a própria tampa serve como trava e você consegue colocar em tomadinhas normais, né? Esse cara, ele consegue configurar a corrente, então, por exemplo, beleza, é 32 amperes, mas 32 amperes para carregar nesse carinha aqui. Aí se você for carregar numa tomada normal de 20 amperes ou de 10 amperes, dependendo da situação, você vai configurar a corrente máxima que esse cara vai atingir aqui no botãozinho de corrente que tem aqui de baixo. Então, fazendo dessa forma, você consegue carregar em tomada de 20, de 10, e às vezes a residência ali, você viajou para um lugar, a residência é 110 volts, você vai conseguir utilizar ele também. Então, assim, ele é um dos carregadores mais recomendados aí, fora que ele é bem resistente, né? Então, resistente à queda, resistente à umidade, ele é bem resistente. Você conservar ele bonitinho, ele vai ser um carregador aí que vai durar por muitos anos para você, e desses carregadores chineses, ele é um dos mais recomendados, ele tem representação no Brasil, garantia, você consegue utilizar ele aí sem nenhuma dor de cabeça, né? E não perde a garantia do carro, nem nada por estar utilizando ele. O link que eu vou deixar na descrição, além desse adaptador com a tomada de 20 amperes, ele tem esse carinha aqui, que você pode fazer basicamente uma extensão. Às vezes você compra um cabo PP de 6 milímetros, né, e faz uma tomada ali de uma distância um pouco maior que você conseguiria utilizar esse cara aqui, né? Aí você pode colocar até uma tomadinha, um plug, um adaptador que vai, né, em mais tomadas ali, de vez de ser só aquele de 20 amperes que vem por padrão, né? Só que aí você tem que ficar atento, porque a limitação muitas vezes é a residência. Então, às vezes você tem a fiação da residência com uma bitola muito fina, para não correr risco de incêndio, nem nada do gênero, né? Caso a residência não seja bem... Se a residência for uma residência bem dimensionada, você vai colocar para carregar, se tiver com uma corrente muito alta, vamos supor que você esqueceu e deixou lá em 32 amperes ou 20 amperes e colocou na tomada de 10. Se a residência for uma residência bem dimensionada, com um disjuntor tudo bonitinho, na hora que você passar da capacidade das tomadas ali, o disjuntor cai e vai interromper o carregamento. Se for uma residência mal dimensionada, tiver um disjuntor muito mais forte do que a fiação aguenta, ela vai manter a carga, vai derreter o cabeamento, vai causar um incêndio e você vai ter muitos problemas, né? Então é interessante, você tem que ter essa atençãozinha adicional ali na hora de carregar num local onde você não conhece ali as instalações. Agora, outro ponto importantíssimo, né, que a pessoa tem que levar em consideração na hora de comprar um carro elétrico é a questão do seguro, né? Hoje em
em dia você ficar com um carro sem seguro, muitas vezes nem é só pelo seu carro, é pelo seu carro, mas também pelo carro do terceiro, né? Porque tem que ter um seguro e um seguro para terceiro, porque hoje em dia se você bate no carro de alguém, você se ferrou. E eu vou recomendar o seguro da Use. Quando eu adquiri o meu carro, eu fiz a cotação com 2 corretores diferentes. E eu tive uma situação onde o seguro ele ficou com valores altos, né? O mais barato que eu consegui foi o valor de R$ 4.500 para o BYD Dolphin Mini, e com uma franquia altíssima, papo de quase R$ 10.000 ali. Ou ficou um pouco menos, mas assim, a franquia ficou alta, ficou bem mais alta. E o outro seguro, ele tava com uma franquia ali na faixa de uns 6, 7 mil reais, mas o seguro tava quase 6 mil reais também ali por ano. E na Use eu fiz a cotação, personalizei todo o meu seguro, eu consegui chegar num valor de franquia ali de mais ou menos uns 5.500 a 6 mil reais, ele ficou nessa faixa, e a parcela do seguro, ela ficou na faixa de uns R$ 360, dividido em 10 vezes. Então você tem essa possibilidade no seguro da Use de personalizar. Ele é um seguro registrado na SUSEP, é a seguradora da Caixa, né, a seguradora da frente digital da seguradora da Caixa. Então você tem essa vantagem, né, de ser uma seguradora confiável, registrada na SUSEP. Então você não vai ter problema em questão de indenização, em questão de arrumar o carro. Ele é um seguro muito bom em relação a isso. De qualquer forma, é o seguro que eu recomendo. Eu vou deixar o link caso você queira fazer uma cotação. Você pode colocar coberturas adicionais como cobertura de para-brisa, cobertura de retrovisor, farol, aquelas coberturinhas que às vezes, beleza, bateu uma pedra no para-brisa, vou gastar quase R$ 2.000 dependendo do carro para poder trocar um para-brisa? Não vou. Eu pago a franquia de R$ 100, R$ 200 dependendo da franquia e ali troca meu para-brisa. A mesma coisa para farol, retrovisor aí, como eu comentei, e outros danos menores. Às vezes você dá uma esbarradinha no para-choque, ele vai lá e faz um martelinho, ou então ele faz uma repintura ali, uma coisinha mais barata, ele não vai te cobrar, né? Então, ou então se te cobrar, ele vai te cobrar uma franquiazinha muito pequena. Você consegue ter essa flexibilidade. E na Use, na hora que você está personalizando o seu seguro, você consegue ver o impacto na parcela que você vai ter a cada decisão, a cada personalização que você fizer. Outra coisa bem interessante. Eu vou deixar o link na descrição, você pode fazer a cotação aí sem problema. E o último tema que eu queria abordar com vocês é relacionado à questão do imposto e rodízio, né? Alguns estados que têm rodízio, o elétrico ele é isento do rodízio, então você pode rodar numa boa. E relacionado à questão do imposto, muitos estados você tem a isenção fiscal do IPVA. E alguns outros estados você não tem a isenção completa, mas você tem um desconto, e tem alguns estados também que você não tem o desconto de nada, você vai pagar lá os 4% padrão do IPVA, mas pela cidade você consegue pedir um reembolso. Não é o meu caso, me ferrei nessa daí, mas caso você consiga emplacar o seu carro, né, num estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, se eu não me engano, você paga metade, em Brasília ou Goiás, você não paga o IPVA. Tem uma tabelinha lá que é bom você dar uma consultada e identificar como que ficaria melhor, né? Como que você consegue adaptar para sua situação. E é uma coisa bem legal que vai auxiliar na economia geral aí do seu planejamento financeiro na hora de adquirir o carro. E como eu falei, né? Se você roda muito, você vai ter esse desconto na rodagem mesmo, que no veículo elétrico você vai pagar aí 6 vezes menos, né? Então pra galera que roda muito, vale muito a pena. Eu vou deixar o link dos materiais que eu utilizei, dos principais aqui que vocês conseguem achar no Mercado Livre aí de maneira mais fácil, né, da Mobbox, da tomadinha de 32 amperes, do carregador portátil e da cotação do seguro. Vou deixar tudo aí na descrição. Vou deixar também o link da lista de materiais que eu utilizei aqui na minha residência. Você pode fazer essas cotações aí, essa simulação, para poder verificar quanto ficaria a instalação aí para você. De qualquer forma, uma dica que eu deixo aí por último é não compre itens, né, como cabeamento, terminais, esse tipo de coisa, dependendo, em lojas do Mercado Livre, por exemplo. Muitas lojas do Mercado Livre, você vai adquirir, você vê um cabeamento, você vê um condutor lá com um preço muito mais barato. Você chega na loja elétrica, beleza, esse cabo de 10 milímetros de um KV, que é o exemplo do que eu utilizei aqui, eu não lembro o preço que eu paguei por metro, mas vamos supor que ele custasse R$ 16 o metro, e você chega no Mercado Livre e tá R$ 10 o metro. Desconfia, porque normalmente os condutores, né, a pessoa que é mais experiente, na hora que ele vai decapar o cabo, na hora que ele começa a mexer e tudo, pelo peso, pelo tamanho ali da seção, a pessoa que tem mais conhecimento, ele já vai identificar que o cabo é um cabo adulterado, e tem muito caso de cabo adulterado no Mercado Livre. Então fique esperto que você pode colocar a sua instalação em risco. Então
procure comprar em lojas confiáveis, como por exemplo a loja elétrica, que se eu não me engano ela é daqui de Minas mesmo, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem referente à questão de instalação dos carregadores, do carro mesmo, eu ainda vou fazer uns vídeos, né, sobre o carro para poder falar sobre a configuração, né, como que eu tô usando ele, configuração de direção, para poder chegar nessa autonomia dos 350 km. Mas qualquer dúvida deixe nos comentários, a gente vai trocando aquela ideia. Eu vou ficando por aqui, falou, valeu e fui!